Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor em Cristo Jesus. E pedimos que neste momento, teu Santo Espírito nos conduza na reflexão da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, se tem alguma criança aqui nos visitando, o nosso Ministério Infantil já está se reunido lá embaixo para as aulas e para o momento deles. Então, a criança pode sair, o Enoque está ali no fundo, ele pode conduzir as crianças, o pastor Guilherme também está. Então, se tiver alguma criança aqui que quiser descer, o pastor Guilherme conduz as crianças até o departamento infantil, ok? Bom, vocês sabem que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? E uma das coisas que, ao lermos o Evangelho de Marcos, nós somos confrontados é com a pessoa de Jesus, né? Os evangelhos, e isso é a ideia do evangelho, de todos os evangelhos, não só de Marcos, mas os evangelhos estão apresentando quem é Jesus. E uma das coisas que acontece quando você entra em contato com Jesus, existe uma frase do Tim Keller que eu acho que resume muito bem isso, né? Que ele diz o seguinte: é impossível ter conhecido a verdade, o verdadeiro Jesus, e ser indiferente. Ou você se curva diante dele, ou você se curva diante de quem o Cristo é, maravilhado, ou você vai embora ofendido. Então não tem meio termo. O que o Tim Keller está dizendo aqui? Que diante de Jesus, você não fica neutro. Então essa ideia de você achar que diante do Evangelho de Jesus você tem uma opção, ou se você tem uma opção à neutralidade diante do Evangelho de Jesus, diante do Evangelho de Jesus você não tem essa opção. Ou você se curva diante de quem é Jesus, reconhecendo que o Evangelho diz a verdade a respeito dele, ou você, olhando para os princípios, valores que a palavra de Deus revela a respeito do próprio Cristo, você se sente ofendido e vai embora. Isso não vai acontecer somente hoje, quando nós apresentamos o Evangelho. Isso aconteceu por diversas vezes, dentro da própria história do Evangelho. Nós vemos isso. E hoje é um desses dias que nós vamos ver um desses confrontos. Se você está acompanhando a série, você sabe que desde o capítulo de número 2, Jesus está tendo vários embates com os fariseus. Vários embates com os fariseus. Alguns dos embates mais viscerais, outros dos embates um pouco mais à distância, mas isso está acontecendo. Neste momento, nós temos um daqueles embates que talvez seja um dos mais viscerais que nós vamos ter, principalmente dentro do Evangelho de Marcos. Então, quero convidar você a ler comigo o capítulo 3, a partir do verso de número 20, que diz o seguinte: Então Jesus entrou em uma casa e novamente se reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhe falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então, poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno.
Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então chegaram, a mãe e os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e os seus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu não sei se você consegue sentir o peso do que Jesus está dizendo aqui. Literalmente, eu não sei se você consegue sentir o peso do que Jesus está dizendo aqui, principalmente neste último versículo. A cultura hebraica do primeiro século, ela era caracterizada por uma sociedade de clãs, de famílias. Então, a família a quem você pertencia era muito importante. Muito importante. E quando Jesus, então, faz essa última declaração, ele está redefinindo quem é a família dele. Ele está redefinindo quem é a família dele. Porque você percebe que o texto começa com Jesus tendo um certo embate com a família, e o texto termina com Jesus tendo, de novo, um certo embate com a sua família. Então, deixa eu te mostrar a estrutura do texto que nós estamos lendo. Você tem nas duas pontas a multidão. Então, a multidão, versículo de número 20, vem para ouvir Jesus. E é uma das primeiras vezes que no Evangelho de Marcos, a multidão se junta a Jesus, não para ver os seus milagres, mas para o quê? Ouvir os seus ensinamentos. E o texto aqui é muito enfático. Você pode perceber que nos outras realidades, nos outros textos que nós lemos no Evangelho de Marcos até agora, a multidão se reúne porque Jesus está fazendo o quê? Milagres. Neste momento, a multidão se reúne para ouvir Jesus. Ao final do texto, no versículo de número 32 a 35, nós temos a mesma característica. Jesus está, então, ensinando a multidão e redefinindo aquilo que eu já disse a vocês. Quem é a família? Quem faz parte da família? E diferente da nossa sociedade, gente, que hoje a família é altamente fragmentada, na visão de Jesus, não existe fragmentação. Diferente da nossa sociedade, onde filhos desrespeitam os seus pais a torto e a direito, na sociedade de Jesus, a honra a pai e mãe, era um valor inabalável. Inabalável. Alguém que desonrasse seu pai e sua mãe, alguém que desonrasse o seu pai e sua mãe, não trazia vergonha somente para a família, mas trazia sobre si mesmo a vergonha de todos, de toda uma cidade sobre ele, de toda uma sociedade sobre ele. Então perceba, você tem a multidão, daí você tem os parentes, você tem os parentes dizendo que Jesus está fora de si. A palavra pode ser traduzida por insano, a gente já vai ver isso. E daí você tem Jesus novamente, no versículo de número 31, falando diretamente com os parentes, ou os parentes mandando chamá-lo para executar o seu plano. Depois você tem os escribas, tanto no versículo de número 22, como no versículo de número 30. E no meio do texto, nos versículos de número 23 a 29, a gente tem a parte mais importante do texto que a gente acabamos de ler.
é o momento onde Jesus ensina sobre quem ele é e sobre a sua obra. Percebam, neste momento, dos versículos de número 23 a 29, Jesus está ensinando sobre quem ele é e sobre a obra dele. Vocês precisam se lembrar que até determinado momento dentro do Evangelho de Marcos, Jesus está dizendo o quê? Não fale quem eu sou. Não falem, não falem. Ele fala isso para os demônios, ele fala isso para algumas pessoas que ele cura. Não fale, não é? Agora, a partir deste momento, perceba, Jesus está falando à multidão e através das parábolas ele está falando quem ele é. Então a voz aqui não é mais dos demônios dizendo quem Jesus é, como nós vimos domingo passado. Não são outras pessoas dizendo quem eles acham que Jesus é. Mas neste texto, nós temos Jesus dizendo quem ele é. E daí, é o que eu quero fazer a conexão com a frase do Tim Keller. Quando Jesus fala, e a gente vai ver isso aqui daqui para frente, quando Jesus fala quem ele é, de duas coisas vão acontecer com vocês, e acontece comigo também, enquanto eu estou estudando o texto. Ou você fica, uau, maravilhado com quem Jesus é, ou você vai ficar todo ofendidinho, porque Jesus tocou em uma área da sua vida que você não queria que fosse tocada. Isso vai acontecer daqui para frente. Então eu quero incentivar você a não perder nenhum das nossas exposições bíblicas aqui na série. Diante disso, eu queria lembrar uma citação de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, que diz o seguinte, e aqui eu quero delimitar uma visão de quem Jesus é. Olha o que Lewis diz. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, e a respeito dele aqui é Jesus. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Eu aceito a Jesus como um sábio. Eu aceito a Jesus como o primeiro coach que apareceu na face da terra. Eu aceito a Jesus como um grande filósofo. Eu aceito a Jesus como... E você pode aqui adjetivar as formas com que você aceita Jesus. No entanto, Lewis está dizendo o seguinte: você tem uma única forma de aceitá-lo. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. De duas uma. Ou ele seria um lunático, daqueles loucos que vestem a roupa de Napoleão e dizem que são Napoleão, do nível de alguém que afirma-se ser um ovo frito, porque foge totalmente da realidade. Ou então, seria o diabo em pessoa. Lewis disse, faça a sua escolha. Ele continua. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu tenho falado e eu insisto com vocês. Deus não nos dá conselhos. Deus não nos dá conselhos. Se você ouve um pregador que diz assim, não, porque isso aqui são os conselhos de Deus. Não.
Deus nos dá conselhos. Eu sei que alguns teólogos usam os conselhos eternos de Deus. Isso é uma outra classificação. Eu estou falando para você que Deus não te dá alternativas. Diante de algumas coisas, diante de algumas situações, Deus coloca princípios e valores claros. Ou você os abraça, ou você os nega. Não existe a possibilidade do meio termo. Não existe. É isso que C.S. Lewis e que o Tim Keller estão dizendo. Não existe a possibilidade do meio termo diante da revelação do Evangelho. A gente tenta, às vezes. A gente tenta criar um Jesus ou um Deus que satisfaça as nossas expectativas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você cria um Deus, ou o próprio Cristo, que satisfaça as suas expectativas, você está criando um ídolo. Por isso que talvez o nosso papai Calvino, sabe o papai Calvino? Ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque muitas vezes a gente subverte Jesus. A gente subverte Jesus. A gente subestima Jesus. Muitas vezes nós queremos domesticar Jesus. Sabe? Domesticar Jesus. Deixa eu contar uma experiência que eu estou vivendo nos últimos dias. Como eu já contei aqui, peguei um cachorro para os outros. Vocês sabem disso. Estou participando de um programa onde você cuida de um filhote, de um cachorro, para depois ele ser enviado para ser treinado para cão de assistência, ou de pessoas com deficiência visual, ou pessoas com autismo, crianças com autismo. Mas você fica com aquele cachorrinho bonitinho durante 1 ano, e depois de 1 ano, você cuidando, carinho, amor, abraçando, beijando e domesticando ele, ensinando ele a fazer as necessidades no lugar certo, a sentar, a levantar, a deitar, a rolar, a correr até você. Quando ele estiver pronto, você dá ele a uma outra pessoa. Estou passando por essa experiência. Mas a experiência que eu quero dizer para você é a experiência de domesticar um animal. É você transformar o animal naquilo que você precisa que ele seja. Então, o cão está sendo domesticado, ou melhor, está sendo treinado para cumprir algumas tarefas. Isso acontece no instituto que eu participo, isso acontece com a polícia, com o exército, todo mundo que usa ou que trabalha com esses animais para o bem comum. E é muito legal isso. No entanto, quando você domestica o animal, ele foge do quê? Ele foge do quê? Das características naturais dele. É ou não é? Ele foge das características naturais dele. Um cão que se torna um cão guia para pessoas com deficiência visual, ele não pode ser um cão que late. Não pode. Não pode. Ele precisa se tornar um cão que não late. Qual é a natureza do cão? Qual é a natureza do cão? Então nós estamos domesticando ele, treinando ele, para que ele sirva as pessoas. Veja, nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Só que com Jesus não funciona assim. Nós tentamos fazer a mesma coisa com o nosso Cristo. Mas quando você tenta domesticar o Cristo, você não está melhorando algo. Você está piorando, ou melhor, você está criando um ídolo para o seu coração. Porque, como diz C.S. Lewis na Crônicas de Nárnia, Cristo, ele é indomesticável. Não tem como você prendê-lo. Deixa eu te mostrar como o texto faz isso com a gente.
Primeiro, evite a inútil tentativa de controlar Cristo. Evite. Olha o que diz o versículo de número 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Quem são os familiares de Jesus? Quem são? Seus irmãos. Provavelmente nesse grupo estava quem? Sua mãe. Sua mãe, Maria, não recebeu uma revelação de quem Jesus deveria ser? Não recebeu uma revelação do que ele faria na história? Sua mãe e seu pai, diante das revelações que eles tiveram, eles não fugiram para o Egito, não fizeram algumas incursões amando do próprio Deus, através das figuras dos anjos, para preservar a vida de Jesus na infância. Não é essa a história que nós temos? Então deixa eu te perguntar, a família de Jesus eram pessoas desavisadas de quem era o Cristo? Sim ou não? Eles eram pessoas desavisadas da pessoa, da obra, daquilo que Jesus faria. De maneira nenhuma. Mas perceba o que o texto do Evangelho de Marcos está nos dizendo. Os familiares de Jesus, que não eram pessoas desavisadas, dizem, ele está fora de si. A palavra pode ser traduzida como insano, indicando desequilíbrio emocional. Podemos observar que os ensinamentos e as ações de Jesus provocam o quê? Um desconforto. As ações e os ensinamentos de Jesus provocam desconforto até nas pessoas que reconhecem e sabem quem ele é. Por que seria diferente comigo e com você? Qual é a tentativa dos parentes, dos familiares de Jesus, ao dizerem, ele está louco, ele está insano, ele perdeu o equilíbrio emocional? Não é de domesticá-los? Olha que interessante. A palavra que é usada aqui, saíram para trazê-lo à força, o termo grego é kratel. Significa ser mestre de, governar, ter poder sobre ou agarrar alguém a fim de mantê-lo sob domínio. Este termo pode ser associado a um ato de exercer controle, poder e autoridade sobre algo. O que os familiares de Jesus estão querendo fazer com ele? O que os familiares de Jesus estão tentando fazer com ele? Exercer poder sobre ele. Exercer autoridade sobre ele. Vem cá, será que a gente não faz isso de vez em quando? Será que a gente não faz isso na nossa espiritualidade? Nós vivemos a dizer que Deus é soberano, nós vivemos a dizer que Jesus é o nosso rei. Nós vivemos a dizer que Jesus, ele está na sala do trono. Nós cantamos músicas sobre o poder de Jesus. Nós cantamos músicas sobre a grandeza de Jesus. A pergunta é, se nós tratamos Jesus com toda a soberania que nós declaramos. Ou se a gente deseja controlar Jesus, como os seus parentes tentaram fazer nesse texto. Será que nós, diante de algumas coisas que Jesus nos pede, nós dizemos, não, Jesus está insano, Jesus está louco com esse princípio, Jesus está louco com esse valor que ele quer que eu abrace. Será que às vezes não é assim?
Será que as nossas orações, ao invés de serem orações de relacionamento, como que você cultiva um relacionamento com Deus? Quais são os meios de graça que Deus nos deu para cultivar um relacionamento com Ele? Leitura da palavra e oração. Nós estamos cansados de repetir isso para vocês. Leitura da palavra e oração são os meios de graça que Deus nos deu para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas será que as nossas orações não parecem mais uma lista de desejos e pedidos, de ordens a Jesus, a fim de controlá-lo? A fim de exercer autoridade sobre aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Perceba. Você já se surpreendeu com algum princípio do Evangelho e tentou de alguma maneira exercer controle sobre ele? A pergunta é, qual é a consequência quando você faz isso? Qual é a consequência? E o texto de Marcos nos dá a consequência disso. Veja o versículo de número 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Aonde está a mãe e os irmãos de Jesus? Aonde estão? Imagine, Jesus está onde? O texto bíblico nos diz, Jesus está dentro de uma casa. Provavelmente os estudiosos dizem que é a casa de Pedro. Que é a casa de Pedro. Novamente Jesus retorna à casa de Pedro. E ele está lá ensinando uma grande multidão. De repente chega o quê? Pessoas importantes. Sua família é importante. Mas essa família que é importante, ela está querendo o quê? Te dizendo que você é insano, louco, e querendo controlar Jesus. Aonde eles ficam? Eles vão para dentro da casa? Ou eles ficam do lado de fora? O texto bíblico diz que eles não entram na casa. O texto bíblico diz que eles ficam do lado de fora. E isso é simbólico, gente. Isso é simbólico. Marcos coloca esse fato de maneira explícita para a gente entender duas realidades. Pessoas que tentam controlar o Cristo ficam sem comunhão com Ele. Eles não têm comunhão alguma, porque só quem entra para dentro da casa tem comunhão com Cristo. É ou não é? Segundo, eles ficam sem resposta alguma. Qual é a resposta de Jesus à família? Jesus pega o texto, olha o texto e vê se Jesus manda algum recado para a família dele. Eles ficam sem resposta alguma. Vocês perceberam? Qual é a consequência de você tentar controlar Jesus? Qual é a consequência de você selecionar os princípios e valores que Jesus dá à igreja, não como conselhos, mas como princípios e valores de vida, que devem ser abraçados sem discriminação alguma? Duas coisas acontecem. Duas coisas acontecem. Você fica do lado de fora, sem comunhão nenhuma, e você não obtém a resposta que você está procurando. Tiago, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Quando ele fala sobre vocês oram, mas vocês não têm. Vocês oram, mas vocês não têm. Porque vocês oram, vocês buscando o quê? Os seus próprios interesses. Então você fica sem resposta. Perceberam? Talvez nos últimos meses você está buscando respostas, mas você não está ouvindo. Deixa eu trazer uma reflexão a você.
Deixa eu trazer uma reflexão a você. Você está tentando controlar quem Jesus é? Deixa eu trazer uma outra reflexão a você. Você está abraçando de fato quem o Cristo é por inteiro? Não por partes. Não por partes. Não aquilo que você acha que é legal. Ah, isso aqui é legal, porque nós temos essa sombra na nossa cultura, né? Nós escolhemos aquilo que nós queremos. Nós somos seletivos. Não tem como você fazer isso com Cristo. Segundo princípio que o texto nos mostra. Não permita que o cinismo entre em sua vida durante sua jornada. Não permita que o cinismo entre em sua vida durante a sua jornada. E deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu definir aqui para você o que é cinismo. Deixa eu definir o que é cinismo aqui, porque muitas vezes a gente não define e a gente fica nos achismos. Deixa eu definir. O cinismo está vinculado à desconfiança. Em alguns casos, representa uma abordagem desencantada em relação à vida, manifestando uma atitude crítica e muitas vezes cética em relação à sinceridade das ações. O cinismo, ela tem a ver com, em primeiro lugar, desconfiança. A pessoa cínica, tanto do lado filosófico quanto do lado geral, ele tem algo no seu coração, uma eterna desconfiança em relação aos outros, às ações dos outros. Uma eterna desconfiança. Essa eterna desconfiança os tornam críticos contumazes. Contumazes. Essa eterna desconfiança e essa crítica contumaz tira o quê? Tira a beleza da vida, tornando essas pessoas desencantadas com a beleza da vida. A característica do cínico é essa. Como esse cara se apresenta no texto que nós lemos? Como esse personagem, ou estes personagens, se apresentam no texto que nós lemos? Veja só o que o texto diz. Os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Perceba, primeira coisa, eles colocam um rótulo em Jesus. Perceberam? Eles colocam um rótulo. E um rótulo quase que jocoso. Porque, veja, no Velho Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 1, verso de número 2, menciona Beelzebu como o deus de Ecrom, uma divindade filistia associada às moscas. Mais tarde, popularmente, dentro do judaísmo do primeiro século, Beelzebu se tornará o deus do esterco. Eles estão rotulando Jesus de maneira jocosa. Perceberam? E daí eles vão dizer o seguinte, ó. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Daí nós temos a seguinte estrutura. Marcos capítulo 3, do 23 a 29, nós temos a argumentação de Jesus. No entanto, você percebe que existe uma repetição do texto. Quando existe uma repetição praticamente idêntica das mesmas falas, é que existe uma ênfase ou uma insistência dessa reclamação. Existe uma ênfase daquilo que eles estão falando, uma persistência naquilo que eles estão dizendo. Eles estão persistentemente dizendo o quê? Que Jesus está expulsando os espíritos imundos através de espíritos imundos. Mesmo com a argumentação de Jesus, isso continua acontecendo. Veja, essa repetição
nos mostra uma realidade. Murmuração. Murmuração. Qual é a ação clara do cínico? Murmurar. Porque veja, o cínico é alguém que desconfia de tudo e de todos, não é? Que critica tudo e a todos. Eu tenho uma visão crítica, pastor. Eu tenho uma visão crítica. Que é uma pessoa desencantada com a vida. Não consegue enxergar a beleza em absolutamente nada. A única coisa que ele consegue fazer é o quê? Murmurar. Murmurar. Reclamar. Reclamar. Eles não conseguem ver absolutamente nada de bom do que Deus está fazendo na história. Deixa eu te perguntar. Será que às vezes nós não somos assim? Mas veja, diante disso, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, os escribas e os fariseus, eles estão em negação, o que é comum quando a verdade abala nossas certezas. Eles tinham certezas de tudo. Geralmente, o murmurante, eles têm tantas certezas que elas são abaladas, quando elas são abaladas pela verdade ou pela realidade, ele não tem nada o que fazer. Ele entra em sistema de autonegação sobre a verdade. Era assim que os fariseus estavam lidando com Jesus. A verdade estava diante deles. Eles eram mestres da lei. Perceba, Jesus não está falando com os incautos. Jesus está falando com pessoas que são especialistas no Antigo Testamento. Jesus está falando com pessoas que esperavam um Messias. Mas que tipo de Messias os fariseus esperavam? O Messias do modo deles. O Messias que eles poderiam controlar. O Messias que eles aguardavam tinha a ver com aquilo que eles criaram no próprio coração deles. Quando a verdade vem e quebra as certezas que eles têm no coração deles, a única coisa que eles fazem é o quê? Murmurar. Você já teve uma certeza que mais tarde se revelou que não era tão certeza assim? Você já teve? Você já passou por essa experiência? Tenho certeza. Hã? Já passou por aquela experiência assim? Tenho certeza, isso aqui é de Deus. Já passou? É de Deus. Quê? Quem nunca, né, Lu? Quem nunca teve isso? E com o tempo, se revela que não era de Deus a certeza que você tinha. Deixa eu te perguntar, como é que você lidou com isso? Você ficou murmurando? Você ficou reclamando? Aquilo tirou a beleza dos seus olhos? Da sua vida? Então aquilo era o seu Deus. Essa certeza se tornou o seu Deus. Era isso que os fariseus não conseguiam entender. Que a projeção que eles fizeram do Messias tinha tomado o lugar do verdadeiro Messias. Muitas vezes você faz uma projeção daquilo que Deus está te dando, da bênção de Deus, e aquilo toma o lugar do próprio Deus. E quando a realidade chega, quando a bigorna da realidade bate em sua vida, você entra em estado de murmuração. Será que é assim que você tem lidado com a sua espiritualidade?
com a sua vida? Terceiro, jamais atribua uma ação realizada por Deus como obra do maligno. E aqui nós vamos entrar em um texto que é discutido há muito tempo. Muito tempo. Qual é o pecado imperdoável? Eu já ouvi essa pergunta como pastor muitas vezes. Então eu vou tentar aqui resolver isso em 15 minutos. Deixa eu te falar. Olha o que o texto vai dizer então. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Ele foge. Perceba uma coisa. O pecado contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito. E agora vou amarrar com o ponto anterior. A murmuração contra o Espírito. É um pecado que foge da esfera do perdão. Porque, segundo alguns teólogos, esse pecado, ele não é cometido no tempo, ele é cometido fora do tempo. Por isso que Jesus diz que ele foge da esfera do perdão. Então perceba, vamos por partes aqui, vamos por partes. Primeiro, deixa eu dar 7 afirmações para o seu coração ficar tranquilo. 7 afirmações. Primeira afirmação, para o seu coração ficar tranquilo. O pecado imperdoável exige pleno conhecimento da parte do indivíduo. O pecado imperdoável exige pleno conhecimento daquele que cometeu esse pecado. Pleno conhecimento. Segundo, requer uma disposição contínua do coração que resiste à convicção do Espírito Santo. O pecado imperdoável, ele resiste o quê? A ação e a convicção do Espírito Santo. Terceiro, envolve um ato verbal que atribui as obras do Espírito Santo a quem? A Satanás. Então existe um fato concreto. Um fato concreto. Uma declaração verbal. Uma confissão verbal. Quarto, constitui uma rejeição, perceba, constitui uma rejeição intencional da graça de Deus em Jesus. Quinto, está enraizado aonde? Na incredulidade. Está enraizado na incredulidade. Sexto, é um pecado que um cristão não pode cometer. Sétimo, geralmente, não é cometido por alguém que esteja preocupado com a possibilidade de tê-lo cometido. Então, se você está preocupado hoje, de um dia, ter cometido esse pecado, deixa eu te dar a boa notícia. Talvez você você provavelmente não cometeu este pecado. Porque se está preocupado, isso significa que você é uma pessoa creda e então acabou os seus problemas. No entanto, esse texto quer nos revelar e nos exortar a uma coisa. Perceba o que o texto está dizendo. Dos versículos de 23 até o 26, nós temos Jesus dizendo. Jesus utiliza a lógica de maneira direta para refutar os argumentos dos líderes religiosos. Perceba o que ele faz. Pode Satanás expulsar Satanás? Pode? Pode alguém que é parceiro, amigo, expulsar o outro parceiro e amigo? Pode alguém conspirar contra o seu próprio reino? Pode um reino dividido subsistir? Pode uma casa dividida subsistir? Sim ou não?
Jesus coloca os fariseus e os religiosos da época dele numa sinuca de bico, com a simples pergunta lógica. Vocês estão dizendo que o que eu estou fazendo é por parte do Beelzebu, é por parte dos espíritos imundos, mas deixa eu te falar uma coisa: pode um reino dividido subsistir? Pode? Pode uma casa dividida subsistir? Sim ou não? De maneira nenhuma. Em uma lógica simples, Jesus destrói todo o argumento dos líderes religiosos. O texto continua nos mostrando. Veja, de fato, alguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali os seus bens, sem que antes ele o amarre? Só então poderá roubar a casa dele. Jesus ele lança a mão de uma parábola, de uma imagem. Como que você domina um homem forte e acordado? Como que você entra em uma casa de um homem forte e acordado para roubá-lo? Perceba que existe um drama aqui, uma coisa forte. Jesus está mostrando a força desse princípio. A lógica que os fariseus vão dizer é: não tem como. Se o homem estar acordado, se o homem é atento e ele é um homem forte, não tem como. Por isso que Jesus coloca, sem que antes o amarre. A pergunta é: quem é o homem forte? Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o homem forte? Satanás. Jesus está se colocando como aquele que entra no reino das trevas, amarra Satanás. Perceba, Jesus se apresenta como aquele que vem para anular as obras de Satanás, desabilitando e concedendo liberdade àqueles que estão sob o seu domínio. Eu não sei se... Vamos recorrer ao Evangelho de Marcos. Qual que é o primeiro sinal do reino em uma sinagoga que Jesus faz? No Evangelho de Marcos. Jesus expulsa o que dentro de uma sinagoga? Um demônio. Lembra? Um lugar religioso, onde as pessoas vão para adorar a Deus. E naquele lugar existe uma pessoa endemoniada. Os fariseus lidavam com a realidade de pessoas possuídas pelo demônio? Sim. Pergunta, eles conseguiam expulsar essas pessoas, esses demônios? Ou na sinagoga havia alguém endemoniado? Jesus então está dizendo: eu sou aquela pessoa que está vindo, ou eu sou o Messias, melhor dizendo, que entrou na história para libertar aqueles que estão oprimidos. Como que isso caiu no coração daqueles homens do primeiro século? Aquelas pessoas que conheciam a palavra, aquelas pessoas que entendiam da verdade da palavra de Deus, do Antigo Testamento, como os líderes, o que veio à mente deles? A pergunta deve ser essa. Possivelmente, eles lembraram de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas,
boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, aqueles que são redimidos, aqueles que foram libertos, aqueles que receberam a coroa ao invés da cinza, aqueles que agora recebem a alegria do Senhor. Essas pessoas serão chamadas do quê? De carvalhos de justiça. Quem entende aqui de árvore? Você já viu um carvalho? Nós, homens, do sistema urbano, árvore é árvore. É ou não é? Agora, você já viu um carvalho? Você já tentou abraçar um carvalho? Tem um pessoal que gosta de abraçar árvore. Pergunta, dá para você abraçar um carvalho? Hã? Sim ou não? Não dá para você abraçar um carvalho. Cara, o carvalho é uma das árvores mais imponentes que existe. É ou não é? É uma das árvores mais imponentes. Agora, perceba aquilo que Jesus está falando aqui. Eu sou aquele que veio libertar aqueles que estavam aprisionados pelas trevas. Eu sou aquele que vai trazer a boa notícia do Evangelho. Eu sou aquele que está trocando as cinzas pela coroa. Eu sou aquele que está trazendo o óleo da alegria. Eu sou aquele que está restaurando a vida daqueles que estão quebrados. E essas pessoas, a partir de agora, são chamadas do quê? De carvalhos de justiça. Jesus está dizendo que está restaurando todas as coisas na vida daqueles que tentam não controlá-lo, mas se entregam para ele. Jesus está dizendo que ele está transformando todas as coisas na vida daqueles que se abraçam o Evangelho sem restrição alguma. Sem restrição alguma. Sem condição. Mas simplesmente o abraçam. Perceba, eles serão cavalos de justiça, plantio do Senhor, para manifestar o quê? A sua glória. A sua glória. Eu vou encerrar aqui, porque isso tem a ver com a ceia. Deus em Cristo Jesus está disponibilizando para você a oportunidade de você se tornar um carvalho de justiça. Mas veja, não é para a sua glória, não é para você, é para a glória dele. Mas veja o que ele diz. Eu gostaria que você lembrasse o que ele diz. Ele diz que ele está... Ele diz que ele está... Oh, caramba, cadê? Aqui. Ele diz o seguinte: que Deus o enviou para cuidar dos corações quebrantados. Deus enviou Jesus para cuidar do seu coração quebrantado. Sabe o que é isso, gente? Não existe ato maior de amor. Ou existe? Meu coração está quebrado. Eu não tenho como consertar o meu coração. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele envia Jesus para você. Para consertar aquilo que você não consegue fazer. E Ele vem consertar o seu coração quebrado.
Ele vem anunciar liberdade. Liberdade àqueles que estão cativos nos seus vícios. Aqueles que estão cativos, são prisioneiros de si mesmos. Deus em Jesus traz essa liberdade. Deus nos tira das nossas trevas. Deus nos tira através de Jesus das nossas trevas. Através de Jesus nós experimentamos aquilo que é mais doce da parte de Deus, que é a sua bondade. Como diz o profeta Isaías, é mais doce do que o mel. E nós podemos experimentar nele isso. Ele vem consolar todos os que andam em tristeza. Ele vem enxugar as suas lágrimas. Ele te traz uma coroa, te restitui a alegria, te dá novas roupas e retira de você toda e qualquer tristeza, para que você se chame como carvalho de justiça, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. Quero convidar os presbíteros da nossa igreja para se posicionarem aqui comigo à frente, para que possamos servir ao Senhor. Prepare o seu coração para a ceia. A ceia é um meio de graça, aonde Deus comunica todas essas verdades. Todas essas verdades, Deus nos comunica todas essas verdades, as verdades da sua palavra através deste sacramento. Oremos. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te bendizer, ó Deus. Bendizer o teu amor, da tua graça, bendizer, ó Deus, e te agradecer por tudo isso que o Senhor fez em nós e faz através de nós. Nós queremos te bendizer, ó Deus, porque nós recebemos essa graça, essa transformação em Cristo Jesus, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos experimentar a tua bondade, da tua misericórdia, dia após dia, Senhor. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por esse sacramento, ó Deus, que nos lembra da comunhão, do amor, da graça, da obra redentora de quem Jesus é. Jesus é aquele que veio, ó Deus, para destruir as obras do maligno, nos reconectar com o Senhor, nos perdoar de todo e qualquer pecado. Oh Pai, em nome de Jesus, nós possamos experimentar sempre, sempre dessa graça maravilhosa que só existe no Senhor, Pai. É assim que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.